eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa agora assistindo a gente, a mágoa, como que ela pode atingir tanto o físico como o emocional da pessoa, porque às vezes a pessoa ela tem uma mágoa tão grande dentro dela que aquela mágoa já se transforma em um tipo de doença que ela vai no médico e não dá, no exame não dá nada, fala que ela está bem de saúde, mas ela sente aquela dor, né? Ela sente aquele problema. Como que as pessoas podem identificar esse problema físico por conta de uma mágoa? Bem-vindo ao programa, a senhora é psicanalista, pode falar mais sobre esse assunto. Obrigada, pastor. Bom dia a todos. Então, a mágoa, ela afeta todo o emocional de várias maneiras, né? Assim como foi dito, o sentimento de tristeza profundo, né? Frustrações, raiva, consequência ao ódio, ressentimento que está vinculado à mágoa e também pensamentos negativos, né? Sobre si mesmo e sobre os outros, né? Essa falta de confiança em si mesmo acaba minando a autoestima e a confiança da pessoa, impedindo, na verdade, a própria pessoa impedindo de avançar, porque aquele sentimento é tão forte nela, porque o sentimento de tristeza ele já faz mal, mas a mágoa ela afeta todo o sistema nervoso da pessoa. Então, esse envolvimento desses mixes, né, que podemos dizer assim, de sentimentos negativos, pode causar e desencadear a ansiedade e a depressão, e os demais problemas emocionais e comportamentais também. Quando a gente fala do emocional, a gente também não pode esquecer do físico, né? Então, quando a gente traz sobre o aspecto físico, a mágoa, ela se torna crônico, aonde nós chamamos de doenças psicossomáticas, que contribuem para os problemas, né, como a insônia ou o excesso do sono, né, traz aquele cansaço, o aumento do estresse, por exemplo. O que que acontece quando aumenta o estresse? Ativa um hormônio chamado cortisol, aonde quando é ativado, ele mexe em todo o sistema, principalmente imunológico da pessoa. E aí, normalmente, quando a gente vai ouvir um sintoma de uma pessoa depressiva, ela vai dizer assim: eu sinto dores no corpo, né? Dores musculares. Então, o que que acontece? Quando a gente vai na raiz daquela depressão, a gente vê que existe mágoa ali, né? Existe um sentimento um ressentimento de algo que aconteceu. Então, essa pessoa traz para a vida dela esse sentimento. E sem ela perceber, muitas vezes, o corpo dela está gritando, né? A gente Doutora, chama de doenças doutora, psicossomáticas. a gente vê que a depressão, ela tem muitos gatilhos, né? Há pessoas que a depressão começou na vida dela depois de um luto, outras começou depois de um bullying, outras começou depois de algo que ela perdeu financeiramente. E a mágoa, a gente pode falar que a mágoa, ela é uma porta aberta para a depressão e outros tipos de problemas emocionais, isso? Sim, porque ela é o excesso do passado. O que que é o passado? O que que a gente traz do passado, né? Cada um tem sua história e provavelmente tem suas dores. Então, a pessoa ela acaba desencadeando a depressão. E quando a gente fala de doenças psicossomáticas, a gente traz outras doenças como a origem emocional, como lúpus, como a fibromialgia, e dentre outros problemas que têm essa origem emocional, só que a gente não fala tanto, né? Porque mostra em exames, só que também tem as doenças somatizadas, que é as doenças que não mostram em exame. Então, existe uma diferença também de doenças psicossomáticas que têm origem emocional e tem as doenças somatizadas, que é emocional e não aparece em laudo também, em laudo médico. Quer dizer, é um problema que vai trazendo outro problema, né? Agora, a senhora como psicanalista, qual que é a dica que a senhora dá para as pessoas que estão assistindo a gente agora, que sofrem com esse problema chamado mágoa? Já que a mágoa ela é uma porta aberta, a gente pode falar, até na foto do tema de hoje, a gente tem ali o vidro de veneno, porque é o que acontece, é como se a pessoa estivesse se envenenando aos poucos. E aos poucos ela vai morrendo, aos poucos ela vai perdendo a fé em outras pessoas, aos poucos ela vai perdendo a confiança em si própria,
Qual a dica que a senhora dá para quem está nos assistindo agora? O que ela tem que fazer com essa mágoa que ela tem no coração? Talvez até de pessoas que já até faleceram. Pessoas que chegaram para ela e falaram assim: ó, me perdoa, mas ela fala: eu não vou te perdoar. A gente entende que há pessoas que sofrem com traumas gravíssimos, pessoas que enfrentaram situações difíceis, mas se ela continuar com esse sentimento, só ela que vai sofrer. Qual a dica que a senhora dá para ela superar tudo isso? Então, pastor, eu poderia trazer aqui várias formas de administrar, de combater a mágoa de forma saudável. Mas assim como eu, em experiência própria, eu posso trazer para vocês que eu carreguei por toda a minha vida a mágoa e afirmar para o Senhor que foi através da fé, onde eu liberei todo esse sentimento, onde eu entendi o que eu sentia, inclusive através das programações, né? Eu fui trabalhando a fé, inclusive a reportagem é semelhante à minha, porque eu carreguei muita mágoa do meu pai. E através da fé, eu aprendi a perdoar. Então, assim, eu poderia trazer várias formas e várias dicas, mas como experiência própria, quando eu aprendi a usar a minha fé, que eu entendi sobre o perdão, até o Senhor mesmo falou, e eu reforço dizer, eu me libertei, né? Eu tinha a chave para esse sentimento, para liberar esse sentimento. Então a gente tem que entender que o perdão não é para o outro, é para a gente, porque é a gente que libera ele, né? É a gente que está preso, assim como o Senhor falou. Então, através da fé, com base na fé, eu fui liberta desse sentimento onde eu passei anos e anos prisioneira. Então, acredito que essa é a base mesmo. Quer dizer, a senhora tomou desse remédio que cura, que curou a sua alma, que era o perdão, né? Então, como a senhora falou, existem várias formas, mas a que é eficaz é o perdão. Se não houver perdão, não há libertação Sim. da mágoa.